Geração Saúde hoje está aqui no Centro Veterinário de Mossoró para conversar sobre um tema bem polêmico que causa também muitas dúvidas em muitas pessoas na população aqui de Mossoró, que é em relação ao calazar. E para explicar melhor sobre o calazar, tirar algumas dúvidas, as principais dúvidas, nós vamos conversar aqui com o Dr. Paulo Fernandes, que é veterinário. Inicialmente, Dr. Paulo, quero lhe agradecer por receber a gente aqui hoje para conversar sobre esse tema. É sempre um prazer receber vocês, para a gente que possa esclarecer dúvidas mais frequentes da população. Doutor Paulo, então explica para a gente, as pessoas têm muita dúvida realmente, o que é o calazar? O calazar é uma doença que é considerada uma zoonose. Zoonoses são aquelas doenças que são transmitidas do animal para o ser humano, assim como a raiva, também é considerada uma zoonose. E é uma doença que ela vai acometer basicamente 4 tipos de grupos de pessoas. Primeiro, os recém-nascidos, que são aquelas pessoas que estão com seu sistema imunológico em formação. O segundo grupo seriam os idosos, que estão com seu sistema de defesa já declinando. O terceiro grupo seriam pessoas que têm algum problema relacionado com o próprio sistema de defesa, o sistema imunológico, como lúpus. E o quarto grupo seria aquelas pessoas que vivem abaixo da linha da miséria, que vivem em favelas. E aí não consegue se alimentar bem e, consequentemente, vai ter o seu sistema imunológico também não sendo fortalecido. Essas pessoas são basicamente as pessoas que vão ter mais a doença, ou seja, mais predispostas a ter a doença, o calazar, vulgarmente conhecido como a leishmaniose, né? Entendi. Doutor Paulo, e como é que o calazar é transmitido, né? Os cachorros pegam essa doença, passam para as pessoas têm muita dúvida. Qual é a relação aí entre essa doença no ser humano e no animal? Essa é uma boa pergunta, é uma pergunta muito esclarecedora. O calazar, a leishmania, não é transmitido do animal para o ser humano. Para que ocorra a transmissão, tem que haver o vetor, o mosquito, que é o chamado mosquito palha. Ele pica o animal que está positivo e vai picar tanto o animal quanto o ser humano. Mas uma coisa é importante falar, muita gente aqui na cidade de Mossoró, por conta de desinformação, julgam muitos animais. Se eu tenho um animal com leishmaniose, ele vai passar para mim? Quem passa não é ele, é o vetor. Mas existem vários trabalhos provando que aonde tem o hospedeiro definitivo, que é o cão, o mosquito, o vetor, ele prefere o cão ao ser humano. Então aqui nós temos vários abrigos, que tem vários animais que com certeza são positivos para a leishmaniose, mas que, no entanto, quem trabalha lá é negativo, porque o mosquito prefere o cão, certo? Entendi. Doutor Paulo, e assim, o que a gente mais escuta, é bem comum aqui na cidade e em muitos lugares, é a questão da eutanásia desses animais, o sacrifício desses animais, quando são identificados por alguém, ou seu animal de casa, ou algum animal na rua, que também é mais comum, esses animais, eles são sacrificados. É realmente necessário sacrificar esses animais? Veja só, a eutanásia dos animais, ela vai ser um método também de terapêutica, mas não é indicado para todos os animais que têm a leishmania, que é positivo, certo? O que é que acontece? Alguns animais que eles já não vão ter uma reação muito grande no seu sistema imunológico, que vai ser aquele animal que vai ter a unhazinha crescida, o pelozinho caído, feridas ao redor do olho. Esse animal ele não vai ser um bom candidato a partir para o tratamento. Mas existem aqueles animais que a gente faz o diagnóstico, como a gente chama, por um achado. Vai fazer um exame para outra coisa e descobre que ele tem leishmania. No entanto, ele não tem sinal clínico nenhum. Esse animal ele é um bom candidato a participar do tratamento. Lembrando que, já adiantando, né, o tratamento, assim como nos animais e assim como nos humanos, não cura a leishmania. A pessoa ou o animal, eles vão ter a cura clínica. Vai ser aquele animal que não vai ter mais as unhas crescidazinhas, não vai ter mais aquele problema de pele, porém, ele vai continuar com o parasita. E aí você pode me perguntar, se ele fica com parasita ainda, por que tem o tratamento? Qual é a função do tratamento? É diminuir a carga parasitológica.
Quanto menos parasita tiver no animal, melhor vai ser, tanto para ele não desenvolver os sinais clínicos, quanto para a questão da transmissão. Quanto menos parasita, o mosquito pica ele, mas não consegue transmitir, disseminar a doença, né? Isso aí. Doutor Paulo, então, assim, para as pessoas ficarem tranquilizadas, se o seu animal for diagnosticado, então, com o calazar, o que fazer? Como é que funciona esse tratamento? O indicado, primeiramente, é você levar o seu veterinário de confiança, não é? Que também não é só assim, o meu animal é positivo para calazar, eu quero tratar. Não, a gente precisa fazer uma bateria de exames antes, para saber como está a sua função renal, sua função hepática, fazer um hemograma, ver como está o grau de quantificação de anticorpo para a leishmania, e aí a gente vai começar um tratamento. O tratamento inclui algumas medicações que vão ser de uso para o resto da vida do animalzinho e outras que vão ser temporário, não é? E nesse tratamento não é um simples tratamento, são várias coisas envolvidas. Ele tem que usar uma coleirinha, a coleirinha que repele o mosquito de transmitir a doença, tanto para ele quanto para outros animais, quanto para as pessoas, não é? E algumas outras medicações envolvidas. Mas o seu animal não precisa ser eutanasiado, ele não vai transmitir a leishmania para ninguém, e existe um tratamento que hoje em dia, inclusive, ele é permitido pelo Ministério da Agricultura. Já existem drogas no Brasil autorizadas leishmanicidas, próprias para o tratamento da leishmania nos animais. Tá certo. Doutor Paulo, e assim, não é só, tira uma dúvida aqui, as pessoas têm muita dúvida também, só é cachorro? Outros animais também podem ter essa doença? No nosso convívio aqui, no meio urbano, como eu falo, né, existe também a possibilidade dos felinos, dos gatinhos, também ter a leishmaniose. Mas o felino não se sabe ainda porque, ainda precisa de alguns estudos sobre isso, ele não desenvolve a doença, ele fica portador. E qual é o grande perigo dessa história? Não existe uma vacina para os felinos, não existe um teste rápido para os felinos e não existe também um tratamento para os felinos. O lado bom é que eles não desenvolvem a doença. Qual é o lado ruim? Pensando rapidamente aqui em Mossoró, quantos gatos a gente tem errantes no meio da rua, abandonados, que com certeza eles são portadores da leishmania e são uma fonte de disseminação para o vetor para outros animais, né? A gente deve ter um monte. E para isso a gente precisaria fazer trabalhos para ver, quantificar quantos que seriam aqui em Mossoró portadores ou não, não é? Entendi. Doutor Paulo, então só para esclarecer de vez, né, as pessoas diminuir um pouquinho essa polêmica, não precisa sacrificar o seu animal de imediato, se caso for diagnosticado com a leishmaniose, e tomar realmente todos os cuidados, né? Com certeza. Nós temos pacientes aqui tratados no Centro Veterinário de Mossoró há mais de 6 anos, perfeitos. Inclusive, a gente está até com uma ideia de fazer um encontro só de animais positivos da leishmaniose, que acho que seria um primeiro passo para quebrar um monte de barreiras, um monte de tabus, de falsas informações que são veiculadas e que as pessoas precisam ser informadas melhor. Então, não precisa fazer a eutanásia do seu animalzinho. Coisa boa. Agradecemos aqui ao doutor Paulo pelo nosso bate-papo super interessante, aqui tirando essas dúvidas em relação à leishmaniose dos animaizinhos, falando um pouquinho também da saúde das pessoas. E o Geração Saúde fica por aqui, a gente volta ao vivo no estúdio.